Pastor Fernando Alves, pastor da multidão, é pipocou. Que o Todo-Poderoso nos mantenha de cabeça erguida, não somente hoje, mas amanhã, depois e sempre. Amados, eu quero ministrar uma palavra da parte de Deus. Na verdade, eu prego para dormir e acordo para pregar e vou assim até o dia que Deus determinar. Você crê nisso? Então dê glória. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. E quem não tem nada, não dá nada. Vamos com alegria abrir comigo a Bíblia Sagrada no livro de 1 Reis, capítulo de número 15, e eu quero ler apenas o versículo de número 29, que diz assim: a poderosa palavra de Deus. E quando ele estava no reino, feriu toda a casa de Jeroboão, sem deixar alma vivente dos de Jeroboão, até os destruir, conforme a palavra do Senhor que ele falou por seu servo Aías, o Silonita. Queridos, esse texto da Bíblia Sagrada nos traz uma palavra forte, uma palavra maravilhosa, abençoada, que nos ensina. O bom é que a palavra nos ensina, a palavra nos orienta, a palavra nos revela, a palavra nos deixa a par de todas as coisas. Como sempre digo, só se embaraça quem quer, mas a palavra está aí revelando as coisas e o nome do Senhor está sendo glorificado. Esse texto da Bíblia nos traz uma palavra que fala a respeito do reinado de Baasã. Diz a Bíblia que ele foi o terceiro rei de Israel. Eu fico pensando comigo como esses homens foram honrados, alcançaram o reino. Eu estou falando aqui de reinado, irmão. Eu estou falando de reinado e alguns reinaram por muito tempo. Eu fico pensando comigo a vida desses homens no reinado, as regalias que esses homens tinham, a bonança em todos os sentidos, e ainda assim eles não valorizavam, irmão. Eles não valorizavam. Claro que eu não estou generalizando, mas a maioria não valorizava. E nos dias de hoje é diferente? Não. Nos dias de hoje não é diferente não, irmão. As pessoas não sabem, ou não querem, ou não se esforçam para honrar outras pessoas. Deu para entender? Na minha ignorância, eu ensino. Se você não quiser seguir o ensinamento, também é um direito seu. Mas eu ensino que nós devemos honrar quem nos honra. Eu ensino assim. Eu ensino para os meus filhos que tem que ser assim. Tá? Se não te honra, não te honra. Se te honra, vai até o fim honrando também. Deu para entender? E a Bíblia Sagrada diz: provo para você onde está escrito. Comigo não tem muita conversa, não. É a Bíblia, eu vou na Bíblia. Eu vou na palavra. Se quiser andar de outro jeito, que ande. Agora vai sofrer. A Bíblia diz, irmão, que é para dar honra a quem tem honra. Se a palavra de Deus ensina assim, e eu vou ensinar de outro jeito, não posso. Eu tenho que ensinar conforme a palavra de Deus ensina. Se a palavra de Deus deixa bem claro para mim
que é para dar honra a quem tem honra. Então, irmão, eu honro a quem tem honra, mas eu honro de verdade. Está escrito aonde, pastor? Está escrito aos Romanos, livro aos Romanos, capítulo de número 13, e o versículo de número 7 e 8. Aos Romanos diz a Bíblia Sagrada e nos ensina que dei a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Então a Bíblia diz que é para dar honra a quem tem honra. Deu para entender? Então esses homens foram muito honrados, mas não valorizaram as honras que receberam. A Bíblia Sagrada nos traz a revelação a respeito de Baasã. Quem era Baasã? Baasã foi o terceiro rei do reino de Israel. Diz a Bíblia Sagrada, para você ter uma noção, olha de quem este rei, o terceiro rei de Israel, ele era filho de Aías. Aías, que era da tribo de Isacar. Diz a Bíblia Sagrada que ele usurpou o trono por matar seu predecessor, Nadab. Diz a história que ele abatendo depois de toda a casa de Jeroboão, conforme havia profetizado. Ele usurpou por matar seu predecessor, irmão. Observe comigo que na caminhada nós encontramos muita coisa. E nós vamos adquirindo experiência, nós vamos aprendendo mais, irmão. Todo dia, o bom é que todo dia a gente aprende algo novo. Eu aprendo com a palavra me ensina. A palavra revelada não é a palavra mastigada, a palavra requentada, não. É a palavra do dia. É a palavra que vem da cozinha do Deus grandão para nós se alimentarmos. Nós temos que ter cuidado, irmãos. Nós temos que ter cuidado para nós não pagarmos preço, para nós não sofrermos. Meu Deus do céu. A história diz, irmãos, que no capítulo de número 15, e o versículo de número 27 diz a história. Diz a Bíblia que Baasã, filho de Aías, o qual era da casa de Isacar, fez conspiração contra ele e o feriu. Diz que Baasã, Gibeon, ou Gibeton, que era dos filisteus, porque Nadab, todo Israel, havia cercado Gibeton. Diz a história que se Nadab tivesse atacado a idolatria em lugar de atacar os filisteus, quão diferente teria sido o seu fim. Se ele atacasse uma área, como por exemplo a idolatria, e ele não atacasse os filisteus, aí a história revela que quão diferente teria sido o seu fim. A história diz que matou, pois, Baasã no 3º ano de Asa, rei de Judá, e reinou em lugar dele. Observe comigo que para poder reinar no lugar
dele foi preciso destruir. A Bíblia Sagrada nos ensina, irmão, de uma maneira muito poderosa, que nós temos que ter cuidado, porque observe comigo a que ponto chegou, irmão. Conforme está escrito em 1 Reis, capítulo 15, versículo de número 28, diz a história que matou, pois, Baasa no 3º ano de Asa, rei de Israel, e reinou em lugar dele. O ser humano, ele vai muito além daquilo que pensamos ou imaginamos. A história diz que chegou a matar para reinar em seu lugar. Se as pessoas são capazes de fazer coisas horríveis para ter o lugar exatamente que você está, para estar em um patamar que você já está, para chegar em uma condição que você já chegou. Observe comigo que no capítulo de número 15 e o versículo de número 29, diz que quando ele estava no meio ou no reino, ele feriu toda a casa de Jeroboão, sem deixar a alma vivente dos de Jeroboão, até os destruir, conforme a palavra do Senhor, que ele falou por seus servos, ou seu servo Aías, o Silonita, conforme está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 14, do versículo de número 10 ao 14, diz que pelos pecados de Jeroboão tinha cometido, pelos pecados que Jeroboão tinha cometido e com os quais fez pecar Israel, e por sua provocação com a qual provocou irritação ao Senhor Deus de Israel, e os outros atos de Nadab, e todas as coisas que fez, a história nos revela que não está tudo no livro das crônicas dos reis de Israel. A história nos revela que houve guerra entre Asa, Baasa, rei de Israel, diz que durante todo o tempo dos seus dias. Ó, irmão, está escrito no capítulo de número 15 de 1 Reis, versículo 32, que houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todo o tempo de seus dias. Eu fico pensando comigo essa guerra que houve durante todo o tempo dos seus dias. Tinha guerra hoje, tinha guerra amanhã. Não tem pessoas que guerreiam com outras, né? Ei, não tem pessoas que guerreiam com você todos os dias. Por isso que eu ensino, não se espante com essas coisas. Porque às vezes nós se deparamos com guerras todos os dias. Guerra com vizinho, guerra com pessoas que você conhece, guerras com pessoas que um dia foi seu amigo, foi sua amiga. São guerras, irmão. Todos os dias tinha guerra. Todo dia. Ei, irmão, eu fico pensando. E olha que eram homens que viviam em patamares altos. Lugares onde eles tinham tudo o que eles queriam. E havia guerra. Diz que no 3º ano de Asa, rei de Judá, começou a reinar Baasa, que era o filho de Aías, sobre todo Israel em Tirza. E 24 anos, a Bíblia diz que ele reinou durante 24 anos. O problema dele é que ele fez o que era mal perante o Senhor, e ele andou no caminho de Jeroboão, em seus pecados. Diz a Bíblia que os quais ele havia feito pecar Israel. Jeroboão, ele fez o povo de Israel pecar, assim como estes relatos sobre o justo e o injusto foram registrados exatamente pelo Espírito Santo de Deus por
toda a eternidade. E isso também acontecerá. Diz a Bíblia que a história de todas as pessoas, nós precisamos ter cuidado, irmão. Porque às vezes Asa, ele está guerreando durante todo o dia. Todos os dias tinha guerra, todos os dias tinha briga, todos os dias tinha problema. E nós parando para meditar nesse texto, nós identificamos também que quando estava no reino, feriu toda a casa de Jeroboão. É a Bíblia que diz, sem deixar a alma vivente. Observe comigo que Asa, ele não teve um bom reinado. E nós temos que ter cuidado. Nós precisamos administrar o nosso dia, administrar todas as áreas da nossa vida de uma maneira agradável, sabe, irmão? De uma maneira agradável, de uma maneira consciente. Nós precisamos saber o que nós estamos fazendo, nós temos que fazer tudo com os pés no chão, para não se atrapalhar, nem atrapalhar o próximo. Então, a história nos revela que o reinado de Baasã, que foi o terceiro rei de Israel, diz a Bíblia Sagrada que não foi bom. A história nos revela no capítulo 15 de 1 Reis, diz a história que ele não foi um bom rei. No capítulo 16 diz que então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Hanani, contra Baasã, dizendo: porquanto eu te levantei do pó e te pus por príncipe sobre o meu povo Israel, e tu andaste no caminho de Jeroboão, e tens feito o meu povo pecar, provocando minha ira com seus pecados. O Senhor estava dizendo, foi eu quem te tirei do pó. Eu te levantei do pó. E a Bíblia Sagrada diz, irmão, é Bíblia, irmão. É a palavra de Deus que nos ensina. A Bíblia diz, irmão, que Deus levanta do pó o necessitado. Sabe? É a palavra de Deus. A Bíblia diz que ele levanta do pó. Glória a Deus. O necessitado é Bíblia, tá vendo? E faz ele sentar com os príncipes do seu povo. Quantas e quantas pessoas, irmãos, que o Senhor levantou do pó e fez sentar com os príncipes do seu povo. É a Bíblia Sagrada que diz, glória a Deus. Quantas pessoas que Deus tem feito grandes coisas acontecer. A Bíblia Sagrada diz em 1 Samuel capítulo 2, versículo 8, diz a história que, diz a Bíblia que ele ergue do pó, aleluia, glória a Deus. Ele ergue do pó necessitado e do monte de cinzas, ele faz ressurgir o abatido e o faz assentar-se com os príncipes e lhe concede um lugar de honra, porque ele é o Senhor e ele faz isso e faz muito mais. Glória a Deus. É o Senhor quem levanta do pó, desde o monturo, Deus vai lá e levanta. Eita, Deus tremendo. E ele coloca no meio, e ele senta no meio dos príncipes, os príncipes do seu povo, ou seja, ele coloca perto de pessoas de honra, ele coloca perto de pessoas valorosas, glória a Deus.
Ó, irmão, todas as vezes que você for colocado perto de pessoas valorosas, entenda, meu Deus, quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia, e quem não tem nada não dá nada para o Deus Todo-Poderoso. Todas as vezes que Deus lhe colocar perto de pessoas valorosas, agradeça a Ele e entenda que é Deus lhe colocando. Deus nos coloca perto de príncipes. Príncipes quer dizer autoridades, pessoas de valor, pessoas de honra, pessoas que têm nome, pessoas que têm um peso, sabe, irmão? Pessoas honradas, respeitadas. Deus levanta quem Ele quer e coloca onde Ele quer. Todas as vezes que você se vê, glória a Deus, no meio de príncipes, de pessoas valorosas, se alegre e entenda que foi Deus que Ele colocou aí. Que foi o Senhor quem fez isso na sua vida. E eu aprendi, a Bíblia Sagrada nos ensina, eu aprendi, irmão, que quando Deus coloca, ninguém tira. Quando Deus coloca, ninguém tira. Glória a Deus. Você crê nisso? Você crê nisso? Tem lugar que Deus te colocou, foi Deus e ninguém tira. A Bíblia diz que a porta que Ele abre, ninguém fecha, irmão. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. É a Bíblia Sagrada que diz, glória a Deus. No livro dos Salmos 113, verso 7, diz que Ele levanta do pó necessitado, ergue do lixo. Peraí, irmão. É a Bíblia que diz. Ele ergue do pó necessitado, do monturo de cinza. Ele faz surgir o abatido. E Ele faz os assentar com os príncipes. Ele concede um lugar de honra. Está no Salmo 113, verso 7. Então, nós começamos a ver, aprender, entender a respeito da grandeza de Deus. Deus, Ele faz isso e faz muito mais do que isso que estou falando. Deus faz isso e faz muito mais do que você pensa ou imagina. A Bíblia Sagrada diz que a porta que Ele abre, ninguém fecha, e eu provo. Quer que eu prove? Onde está escrito, eu provo para você. A palavra de Deus, ela é verdadeira, é pura. Eu sempre digo, nós temos falhas. Eu tenho falha, eu tenho muito defeito, mas a palavra de Deus é pura, irmão. Né? Perfeito aqui na terra, só o Deus Todo-Poderoso. Nós temos falhas e defeitos, mas Deus é puro, irmão. Então Ele, na sua pureza, na sua grandeza, na sua fidelidade, a palavra de Deus diz que Ele não pode negar-se a si mesmo. Que coisa, não é? É o Deus grandão, irmão. É o Deus grandão que faz isso e muito mais. A porta que Ele abre, ninguém fecha. E aquele fecha, não adianta insistir para querer abrir. Meu Deus. Você que está aí, o Senhor está presente, o Senhor te conhece, Ele manda te dizer: a porta que eu abri, ninguém fecha. Alegre o seu coração, permaneça de cabeça erguida. Isso é uma garantia de Deus para você. A porta que Deus abriu para você, por mais que alguém tente fechar, não consegue, irmão. É a Bíblia que diz. Você crê na palavra? Você crê no que diz a Escritura? A Bíblia, ela é poderosa, as palavras que estão neste livro. Por isso que eu creio no que a Bíblia diz. Um dia, uma pessoa, eu já falei isso aqui outras vezes. Um dia uma pessoa disse para mim: o seu problema é que vocês creem em tudo que está na Bíblia. Eu disse: você quer que eu creia em quê? Eu tenho que crer que é o que está na Bíblia mesmo, irmão. Eu creio porque a Bíblia diz, me garante, oh glória, a Bíblia, a palavra me garante, irmão. Ah, que garantia tremenda eu tenho. Eu tenho a garantia que a porta que Ele abre, ninguém fecha. Eu tenho essa garantia. Mas também tem uma coisa, tá? Eita Deus, aquele fecha, ninguém abre.
Quando ele abre, ele abre. Quando ele fecha, ele fecha. Ele é Deus. Deus não recebe ordem de ninguém. Deus não recebe ordem de ninguém, ninguém manda nele. Glória a Deus. Está escrito no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 8, diz a Bíblia Sagrada, glória a Deus. A palavra de Deus diz: eis que eu pus diante de ti uma porta. Ou, em outras linguagens da Bíblia, diz: eu abri diante de você uma porta e ninguém pode fechar. Meu Deus! Aonde foi que Deus te colocou em um lugar de honra? Isso aí foi Deus que abriu a porta. Claro que Deus lhe capacitou, lhe abençoou, você se esforçou, chegou onde chegou, recebeu as bênçãos de Deus, mas foi Deus quem abriu a porta, e por mais que tentem, não consegue, viu, irmão? Pode alegrar o seu coração, acreditar nessas palavras, que a porta que Deus abre, ninguém fecha, ninguém, meu Deus. Se tu estás dentro de uma porta, foi Deus que abriu. E se Deus abriu, ninguém fecha. Ninguém vai fechar. Creia tão somente se a palavra está dizendo, eu creio no que a palavra de Deus diz. No tempo de Deus, é no tempo, é na hora de Deus. Só Deus é quem fecha. Outro dia eu aconselhei uma certa pessoa que estava desesperada, disse, tenha calma. Chegou o tempo de Deus fechar a porta, Deus sabe o porquê. E cabeça erguida, Deus abre outra. Deus tem muitas portas para abrir. Deus abre porta de acordo com o meu comportamento, de acordo com a minha vida, de acordo com a minha caminhada. Também isso conta. Sabe, mas como eu sempre digo, eu não discrimino as pessoas. Eu respeito o crente, eu respeito o não crente, eu respeito o católico, eu respeito o espírita. Independente de religião, quem me conhece sabe quem eu sou. Né? Eu brinco, comigo não tem problema. Agora, claro que tudo dentro dos conformes. Não pode também passar dos limites, né, irmão? Mas eu respeito e eu entendo que Deus é quem abençoa. Deus é quem estende as mãos para fazer tudo o que Ele quer. Você que está aí, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Quantas pessoas que têm lutado para fechar a porta que Deus abriu e até hoje não conseguiu. E até hoje não funcionou, não deu certo, meu Deus do céu. E até hoje você está de cabeça erguida, está aí fazendo a obra, está aí ganhando o teu pão de cada dia, estás aí mantendo a tua família. Agora tem uma coisa, a porta que Ele fecha, meu filho, só Ele abre. Só quem tem a chave é Ele. O acesso é dele. Meu Deus, você crê que o acesso é de Deus? É um tema forte, não é? Pois é um tema forte. Eu posso botar aqui, falando um tema aqui a respeito da porta que Deus abre, mas também posso botar o tema, o acesso é de Deus. Só quem tem o acesso é Deus, irmão. Deus tem um acesso a você, Deus tem um acesso à sua família. O adversário muitas vezes quer ter o acesso ao seu endereço, acesso à sua casa. Ele quer ter o acesso aos seus bens. Ele quer ter o acesso ao seu casamento. E Deus não deixa ele ter acesso. Deus não dá o acesso ao inimigo, irmão. O acesso aonde você vive, aonde você mora. Glória a Deus. Coisa boa, não é? O que seria de nós? Meu Deus, que palavra boa. Essa palavra alegra o meu coração. Essa palavra ela traz um brilho para o meu dia. Essa palavra ela é a luz que me guia. Essa palavra ela é poderosa. Você que está aí, o Senhor está dizendo para você, o adversário quer o acesso, mas o Senhor não tem dado o acesso para ele. Que é o acesso para saber o que tu tens, que é o acesso para entrar na tua história, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, glória a Deus. Quem crê que o Senhor até aqui tem nos ajudado, você crê nessa palavra? Até aqui é a Bíblia que diz, eu provo, até aqui nos ajudou o Senhor, glória a Deus, que coisa boa. Você crê que o Senhor até aqui tem nos ajudado? Até aqui nos ajudou o Senhor, glória a Deus.
Senhor está te ajudando, é até aqui. Até essa hora, até esse momento, glória a Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos ajudou, Ele vai continuar nos ajudando, Ele vai continuar nos mantendo, Ele vai continuar, glória a Deus, nos fortalecendo, Ele vai continuar nos dando graça, Ele vai continuar nos dando força, Ele vai continuar nos ajudando. Está escrito em 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. A Bíblia diz que até aqui o Senhor nos ajudou. É até aqui, glória a Deus. Eita, que coisa boa. É o Senhor quem tem te ajudado, mulher. Homem, jovem, moça, o Senhor até aqui nos ajudou. Que coisa boa. E Ele vai continuar nos ajudando. Ele vai continuar nos dando graça. Ele vai continuar nos dando força. Meu Deus, quantas e quantas situações que enfrentamos, quantos problemas que enfrentamos, mas Deus tem nos ajudado. Você pode dizer, até aqui o Senhor nos ajudou, ou até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui, até o dia de hoje, até o dia de hoje o Senhor tem nos ajudado. Ele vai continuar te ajudando, vai continuar te dando força, processos e processos, problemas e problemas, dificuldades e dificuldades que nós enfrentamos. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Ainda que alguém não entenda, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Ainda que alguém não elogie, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Ainda que alguém não dê aplausos, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Ainda que todos fiquem sem compreender, até aqui nos ajudou o Senhor. É até aqui, até o dia de hoje. E para frente, como vai ser? Ele vai continuar nos ajudando. Deus ajuda, irmão. Deus ajuda sem olhar quem. Deus é muito misericordioso. E a Bíblia diz, não é? A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, você crê? É a palavra que diz, eu provo. Eu gosto de provar na Bíblia. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Que coisa, não é, irmão? Irmão, se não fosse a misericórdia de Deus, aonde eu estaria? Se não fosse a misericórdia de Deus, você estaria onde, meu querido, minha amada irmã? Seja grata a Deus, se apegue com Deus, se aproxime de Deus, porque as misericórdias de Deus é que faz nós estarmos aqui. Está escrito no livro de Lamentações, está escrito no capítulo de número 3, versículo 22 e 23, está falando a respeito da grandeza de Deus, né? Diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, meu Deus. Diz que elas são novas são cada manhã. Que coisa boa, né? Todo dia que o dia amanhece, que eu acordo, glória, que eu tenho a alegria de acordar depois de um sono reparador do justo, aí eu entendo que, obrigado, meu Deus, porque as suas misericórdias se renovam na minha vida. As misericórdias do Senhor se renovam na tua vida toda manhã. É a Bíblia que diz, não sou eu, está escrito Lamentações, capítulo 3, versículo 23, que novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção, diz o Senhor, portanto espere nele. As misericórdias do Senhor, quando eu acordo, eu digo, Deus, obrigado por tuas misericórdias serem renovadas. Elas são novas são cada manhã, a Bíblia diz, irmão. Glória a Deus. Sabe por que tu estás aí? Por causa da misericórdia. A misericórdia, ela paira sobre nós, ela nos acompanha. Glória a Deus. Às vezes o nosso dia não é perfeito, não sai perfeito, não é? Diz a Bíblia que nós pecamos por pensamentos, palavras e obra. Mas novas são cada manhã as misericórdias de Deus. Eu fico pensando comigo, glória a Jesus, eu fico pensando comigo quando o dia amanhece, eu digo, meu Deus, cadê tuas misericórdias, Senhor? Está aqui,
Já chegaram, estou aqui. Ela renova cada manhã. Tem um hino que diz, as misericórdias do Senhor. Como é? As misericórdias do Senhor. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. É verdade. É a Bíblia que diz, né? Está no Provérbio, você onde está? Está no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor já te alcançou hoje. As misericórdias do Senhor já te levantou. As misericórdias do Senhor. Meu Deus, que palavra boa. Essa palavra me dá uma alegria, essa palavra, ela levanta a minha fé, a minha autoestima, essa palavra. As misericórdias do Senhor já te alcançou hoje, as misericórdias do Senhor já alcançou os teus hoje, as misericórdias do Senhor estão te mantendo de pé, as misericórdias do Senhor não deixam o adversário tragar a tua vida, as misericórdias de Deus, irmão. Essa semana eu fui pregar numa igreja e quando eu deixei num determinado lugar que eu não vou falar para não estar fazendo, não estar alimentando, tem coisas que não adianta alimentar. E eu deixei 2 obreiros e uma criança, que era filha de um dos obreiros. Eu deixei em uma determinada estação de metrô, na rua, na avenida, né? Eu estou falando de estacionamento que era na avenida. E eles iam pegar o ônibus, não sei, era o SEI, que entra pelo metrô e vai para a estação, pega o ônibus. E eu deixei quando queira acreditar. Quando eu deixei esses 2 obreiros e uma criancinha, irmãos, foi um tiroteio. E eu escutei, eles já tinham descido do carro, eu estava esperando uma brecha para eu sair, né? Eu tinha encostado para eles descer. E quando eles desceram do carro, bateram a porta, que eu puxei o carro um pouco para frente para pegar uma brecha para entrar na via de novo, e eu escutei uns tiros. E eu escutei quando o obreiro disse assim, misericórdia! Eita Deus! Ele disse misericórdia. Eu estou rindo porque eu estou sentindo alegria, porque a misericórdia de Deus, irmão, é exatamente a causa de nós não sermos consumidos. Você que está aí, sabe, irmão, se todos entendessem, se todos parassem para dar ouvido e entender a profundidade, irmão, meu Deus, das misericórdias de Deus, que todas as manhãs se renovam. Ô irmão, se todos parar um pouco para entender, tudo é a misericórdia de Deus. Tudo é a misericórdia de Deus, né? Às vezes fulano de tal, sim, é pela misericórdia, né? É porque é a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus tem te alcançado, mulher. Homem, o Senhor está dizendo para você que as misericórdias dele têm te alcançado. As misericórdias de Deus vem te mantendo de pé. As misericórdias de Deus não deixam nos soltar nada. As misericórdias de Deus estão sempre perto de nós. Sinta que Deus está aí, pertinho de você, está sempre vindo as misericórdias. As misericórdias de Deus, irmão, elas atrapalham o adversário fazer o que ele quer fazer comigo e com você. É as misericórdias de Deus. Glória a Jesus. As misericórdias de Deus. As misericórdias de Deus. Pessoas que vivem em um patamar alto, é as misericórdias de Deus. Oh, que palavra boa! Cadê? Quem é que tem glória? Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem não tem nada, não dá nada. É as misericórdias de Deus. Vamos valorizar as misericórdias de Deus. Você sabe o que é misericórdia, sabe? As misericórdias de Deus nos acompanham. Meu Deus, essa palavra está ardendo dentro de mim, as misericórdias de Deus. Fulano, tu ganhou isso, ganhei, foi a misericórdia de Deus. Fulano, tivesse um livramento, tive as misericórdias de Deus. Glória a Deus. As misericórdias de Deus se renovam e ela tem te alcançado já hoje. Glória a Deus. Alguém pode não entender, mas as misericórdias de Deus, ela te alcança.
É a misericórdia, irmão. Você sabe o que é misericórdia, sabe? Meu Deus. Misericórdia, irmão, ela refere-se à benevolência, perdão, bondade. A misericórdia de Deus, irmão. A misericórdia é um sentimento de dor, de solidariedade com relação a alguém que sofre. Um exemplo, alguém que sofre uma tragédia, ou que cai em uma, permita a minha expressão, em uma desgraça, sabe? A misericórdia é dó, é compaixão, é piedade, sabe? É as misericórdias de Deus. Glória a Deus. As misericórdias de Deus é um ato concreto de manifestação desse sentimento como perdão, sabe? Graça. É a misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus tem te alcançado. Se tu estás aí, é a misericórdia de Deus. Glória a Jesus. Sem a misericórdia de Deus, irmão, nós não somos nada. É a misericórdia de Deus. Se alegre, porque as misericórdias de Deus estão sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre os teus bens. As misericórdias de Deus acompanham você durante o dia. É as misericórdias de Deus. Quando eu deixei o obreiro que isso aconteceu, eu escutei o obreiro dizendo, misericórdia. Aí a bondade de Deus diz, estou aqui. Eita, Deus tremendo. Aí a compaixão de Deus, a graça de Deus, estou aqui. Me chamou? Estou aqui. As misericórdias. Que Deus tenha misericórdia de mim. Que as misericórdias de Deus estejam sobre mim, estejam sobre ti. Que as misericórdias de Deus não se afastem de nós. Meu Deus. Quase não se prega sobre a misericórdia de Deus, não é? Quase não se fala, mas nós precisamos entender que a misericórdia de Deus. Eu cheguei para pregar numa igreja, em um determinado lugar. Como eu não gosto de fazer muita propaganda, né, do lugar, é muito difícil falar. A gente tem que ter cuidado. Nós temos que ser muito prudentes. Eu me lembro de um certo pregador, um pastor amigo. Ele comentou com alguém que vinha pregar em uma das igrejas. E esse alguém que ele comentou, tá, veja como é a vida, viu? Por isso que a gente tem que ser bem cauteloso, bem cuidadoso, bem vigilante. E ele disse para um outro obreiro que vinha pregar na igreja. E esse obreiro que ele disse me ligou. Veja como é a vida é assim, por isso que a gente tem que ser bem cauteloso, bem cuidadoso, sabe, irmão? Pé no chão, firmeza total. A misericórdia de Deus tem que estar sobre nós, não pode se afastar. E ele comentou com um certo obreiro que estava vindo pregar na igreja e tal. E esse obreiro automaticamente me procura, disse, fulano de tal, está vindo pregar na igreja, sim. Pois é, convidamos, isso vai ser uma bênção, tá de sorte, se eu fosse o senhor não trazia não, viu? Aí começou a falar mal do irmão, meu Deus. Começou a falar mal do irmão. Aí eu disse, meu irmão, vamos orar, não é? Tá certo, meu filho, tá certo. Sabe, eu quero ver se o senhor ainda vai trazer. Eu digo, vamos orar, não é, benção? Vamos orar para Deus. Meu Deus. Existem pessoas que não querem as misericórdias de Deus. E já existem outras pessoas que só querem a misericórdia de Deus para si. A misericórdia de Deus é para todos, irmãos. E eu disse, tá bom, querido. Mas mesmo assim o senhor ainda vai trazer. Eu disse, bora orar, né? E mesmo assim o irmão ainda veio. Você não sabe o que eu fiz. Foi nada. É, irmão, porque uma coisa é você falar de alguém e sem alguém se defender. E quando o dia do culto chegou, a pessoa que disse que falou uma série de coisas, eu chamei o tal obreiro, chamei o outro que veio pregar, coloquei os dois de frente, eu disse, pronto, tudo que você me disse a respeito dele, pode dizer a ele. Nada, eu disse, você disse. Você não disse, rapaz? Pode falar, é verdade ou é mentira? Né? E Satanás foi envergonhado, tudo mentira, irmão. Tudo mentira, tá vendo?
É porque as coisas têm que ser tratadas assim mesmo. Tem coisas que têm que ser tratadas dessa forma. Quando se trata de igreja, irmão, quando se trata de igreja, é frente a frente. Aí o pecado, a mentira, a invenção, as calúnias do diabo, tudo cai por terra. Tem que botar de frente. Tu tá nascendo assim, foi, senta aqui, ó, fulano, diga aí a ele, é assim que tem que ser. Nós precisamos, irmãos, administrar a obra do Senhor de uma maneira verdadeira. Tem gente que não tem mais a misericórdia. Tem gente que não aceita a misericórdia, não vive pela misericórdia, não desfruta da misericórdia de Deus. Tem gente que não tem misericórdia nem de si mesmo, quanto mais do próximo. Eita, quanto mais do próximo. Mas aqui a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. A Bíblia Sagrada diz, irmão, que, voltando para o texto de 1 Reis, que no capítulo 16 de 1 Reis, versículo 2, portanto, eu levantei do pó e te pus por príncipe sobre o meu povo de Israel, e tu andaste em caminhos de Jeroboão, e tens feito o meu povo Israel pecar, provocando minha ira com os seus pecados. Está vendo? Eu tenho que ter cuidado, irmãos. Nós precisamos ter cuidado. Nós não podemos esquecer de onde Deus nos tirou, o que Deus fez na nossa vida. Quantas e quantas vezes, quantos problemas que Deus nos tirou dele. Quantas vezes o Senhor nos tirou da dificuldade, das lutas, dos momentos difíceis. O Senhor nos tirou, glória a Deus. E o Senhor vem nos mantendo de pé. E o Senhor vem usando de misericórdia. Glória a Deus. A mensagem de hoje, o tema da mensagem de hoje é: as misericórdias te acompanham. Eita Deus! É as misericórdias de Deus que me acompanham. É as misericórdias de Deus que me alcançou, que te alcançou. É por misericórdia que nós estamos de pé, pregamos por causa da misericórdia, cantamos por causa da misericórdia, ensinamos por causa da misericórdia, pregamos por causa da misericórdia, irmão. É a misericórdia de Deus que te visita no dia de hoje, nessa tarde de hoje, na noite de hoje. A hora que você ouvir essa mensagem, as misericórdias de Deus estão sobre você. As misericórdias de Deus entram na tua casa, as misericórdias de Deus te protege, as misericórdias de Deus te dá, sabe o que, irmão? As misericórdias de Deus nos dá, qual o nomezinho que eu estou querendo encaixar aqui nessa mensagem? As misericórdias de Deus nos dá imunidade. Isso, as misericórdias de Deus nos dá para nós desfrutarmos, para nós se alegrarmos, para nós permanecer de cabeça erguida. Você que está aí, a imunidade, Deus está te dando imunidade, Deus está te ajudando, Deus está te levantando, Deus está te fortalecendo. Você não vai parar, você não vai desistir, você não vai recuar. O Senhor é o Deus da tua vida, que vem usando de misericórdia para contigo, e não tem ninguém que possa fazer ele cessar as suas misericórdias. Glória a Deus. As misericórdias de Deus estão aí agora. As misericórdias de Deus, glória a Deus, é a causa de nós não sermos consumidos. Tem gente que quer te consumir de todo jeito, sabe? Quer consumir a tua paz, quer consumir a tua alegria, quer consumir a tua família, quer consumir os teus bens, mas a misericórdia de Deus não deixa, glória a Deus. Oh, que palavra boa. Eu vou encerrar a mensagem porque a hora manda eu parar. Mas entenda que é as misericórdias de Deus. As misericórdias de Deus têm te alcançado. As misericórdias de Deus estão aí. As misericórdias de Deus te traz alegria. As misericórdias de Deus te mantém na posição. Eita Deus, eu vou encerrar a mensagem. Eu encerro uma mensagem como essa, com o coração partido.
porque essa palavra é poderosa. Se alegre, se fortaleça no Senhor, receba essa palavra. As misericórdias de Deus te acompanham. As misericórdias de Deus estão aí agora. Desfrute, viva, acredite. Meu Deus, as misericórdias é a causa de não sermos consumidos. Glória a Deus. Nada, ninguém, nem o adversário, nem os adébitos dele, nem os seguidores dele, nem as investidas dele, nada vai te consumir. Vou encerrar a mensagem. Que o Deus grandão te abençoe. Receba essa palavra. Ministra essa palavra para o Brasil e o mundo. Ministro no nome daquele que nunca pecou. O nome dele é Jesus. E se você deseja receber uma mensagem todos os dias ou uma oração, DDD 81 99644 4777. DDD 81 99644 4777.